Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo Encontro com a Palavra, em mais uma temporada. Nessa temporada nós estamos fazendo um estudo dirigido do livro de Êxodo. Está aqui o nosso estudo dirigido, o livro de Êxodo, uma capa muito bonita, inclusive, com santuário no deserto. Você que está chegando agora, você que por acaso estava navegando e alcançou esse canal, está interessado em receber esse estudo dirigido, está interessado em saber mais, deixe seu contato no chat e alguém da Igreja Adventista de Moema vai entrar em contato com você. Aqui do meu lado eu tenho, compartilhando hoje a bancada, eu estudo Rosângela, super Rosângela. Prazer estar aqui contigo de novo, Rosângela, muito gostoso fazer esse estudo contigo. Com certeza. E antes de fazermos então abrir a palavra, iniciar os estudos, vamos então proferir uma palavra de oração. Senhora, então, pedindo a bênção de Deus? Sim. Rosângela. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nos dá de estarmos aqui para, mais uma vez, abrirmos a Tua Palavra, estudarmos e tirarmos lições importantes e práticas para o nosso dia a dia. Amém. Seja conosco, Pai, agora. Envia o Teu Espírito Santo, porque foi Ele que inspirou a Tua Palavra e é Ele que pode nos ensiná-la. Fica, pois, conosco, nos dê a Tua paz e abençoa também aqueles que estão nos assistindo neste momento. Pedimos-te agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, essa semana nós vamos cobrir o capítulo 32. Então, você que está aí com a sua Bíblia em mãos, tem acompanhado o capítulo 32 de Êxodo, lição 11. O livro de Êxodo é um livro interessantíssimo e muito rico. Estava comentando aqui com a Rosângela antes do início da gravação, que são a história do povo de Israel no Êxodo, a saída do Egito e a travessia do deserto até a terra de Canaã, os 40 anos, as experiências que o povo tem, somos nós, né? Sim. Somos nós. Então Deus nos possibilitou que saíssemos da terra do Egito através do seu sangue, como o povo de Israel, sangue na porta, né? Já vimos isso na Páscoa, lições passadas. Nos coloca rumo à terra prometida, onde somos desafiados a cada dia, mas onde também somos convidados a ter um relacionamento com Cristo diariamente, e era o caso deles no caso do santuário. O trecho que nós vamos hoje, do Êxodo 32, que nós vamos estudar e tirar aplicações práticas para lições para a nossa vida espiritual, que é o que interessa, na verdade, apesar da curiosidade histórica e a situação em si, mas temos uma aplicação espiritual para o que vamos ler agora. Ela vem no seguinte contexto, né? 3 meses no deserto, já tinham passado pelo Mar Vermelho, já receberam maná, a água jorrando lá de Refidim, lá da rocha, e já estavam 3 meses ali acampados em torno do Monte Sinai. E daí então Deus convida Moisés a subir ao Monte Sinai. Note que Moisés subiu ao Monte Sinai algumas vezes. Ele subiu a primeira vez e falou: olha, eu vou dar uma série de instruções para vocês. Desce lá e consagra o povo. E aí ele foi lá, pediu para o povo se consagrar, se lavarem, vestes novas. Depois ele vai e sobe algumas vezes. Nessa vez que ele sobe, ele dá os 10 mandamentos, leis civis, leis morais, algumas advertências. Sim. Tem até uma passagem lá que eu acho super interessante, acho que é Êxodo 21 ou 23, em que é intrigante ali, que ele fala assim que Moisés, Arão, os anciões viram a glória de Deus. Viram, né? A glória de Deus, isso. Viram a glória de Deus. É bem interessante. E daí Deus ali, quando ele aparecia para Moisés, tinham nuvens negras em cima do Monte Sinai, ou seja, Moisés determinou inclusive um perímetro, né, em volta do Monte Sinai, e falou: olha, aqui é um perímetro sagrado, daqui não pode passar, só passa Josué, Arão, ancião, etc., que iam determinar. E o povo, o que é impressionante é que o povo experimentou durante semanas uma experiência sensorial sobrenatural. Trovão, raio, nuvem negra, ou seja, não é que o povo não estava
não tinha nada acontecendo, né? Não existia nada acontecendo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, tinha alguma coisa acontecendo ali. E daí, o que acontece? Em algum determinado momento, Moisés acaba de receber os 10 mandamentos, algumas instruções, e o Deus para e fala assim: Moisés, o Senhor fala para ele: Moisés, olha só, para tudo. Para tudo. Por quê? Não, porque a turma lá embaixo, ele literalmente tem a palavra, dependendo da versão da Bíblia, né? Ele fala assim: a turma literalmente está na farra. E aí começa então o contexto da nossa semana, que é o capítulo 32, que Êxodo 24:10. Se você quer a curiosidade daquela passagem que eu falei dos anciões que viram a glória de Deus e tal, 24:10, depois você lê como uma curiosidade. Mas você tem aqui, o povo diz assim, ó: o povo aborda Arão reclamando de Moisés, dizendo que, olha, Moisés, esse homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então, eu acho que, e daí na sequência, eu acho que qual o primeiro erro, antes deles pedirem para terem algo palpável, assim, Rosângela, qual o primeiro erro que eu acho que teve em relação a essa afirmação, que eu acho que foi o início de tudo, inclusive, né? Você falou primeira algumas... confusão, né? Sim, com certeza. Você falou algumas coisas interessantes. Uma delas, que a gente observa aí, é o fato de que aquele povo ele estava muito acostumado com os milagres, né? Eram muitas experiências sensoriais fortíssimas, muitas delas nós não temos hoje, né? Nós temos contato com Deus, nós procuramos, né, a presença de Deus. Quem está nos assistindo, com certeza, quando ora, quando pede, quando clama, sente muitas vezes a presença de Deus, mas não como eles experimentaram naquele momento. E aí o que acontece? Moisés fica 40 dias ali no Monte Sinai. Desculpa, e eles vinham de uma cultura, 430 anos, olhando, olha, esse aqui é o Ra, e viam fisicamente um Deus ali, né? Exatamente. Então, ao vir dessa cultura extremamente sensorial vamos dizer assim, tátil, sensorial, né? Isso, exatamente. Então, o que acontece? Quando eles se veem sem a presença de Moisés por 40 dias, eles começam a duvidar. Eu sempre me pergunto, quando eu analiso essa parte, como é possível você ver tantos milagres, você vê um mar se abrir, você vê água sair da rocha, você vê o pão cair do céu, e depois você duvida de tudo isso. E você fala assim, não, mas esse Moisés que nos tirou do Egito, ele está demorando demais, ele não volta mais. Será que eles confiavam no Moisés ou no Deus de Moisés? Exatamente. No Deus de Moisés ou no Moisés, né? Esse é o problema. Eu vejo assim, que nessa lição nós já podemos trazer alguma coisa para nós hoje. Isso. Em quem nós realmente cremos? No Deus que está revelado na palavra ou nas pessoas que muitas vezes falam em nome dele, não é? Nós temos que ter esse cuidado muito grande hoje em dia, porque a nossa tendência, comparando com aquele povo do deserto, é a mesma, não é? Nós somos muito parecidos com eles. Nós nos esquecemos muito facilmente das bênçãos que o Senhor nos concede, nós esquecemos muito facilmente da maneira como Ele conduz a nossa vida. A gente esquece muito fácil. A gente acaba muitas vezes de sair de uma situação difícil, uma situação de luta, de dor e tal, e você percebe Deus ali tirando você daquela situação, e aí o que você faz? Na primeira dificuldade você reclama de novo, e você volta atrás, é quase aquela situação de tartaruga, né? Você vai assim muito devagar, e também você acaba retrocedendo muitas vezes, né? Nós temos que tomar muito cuidado. Eu vejo que o principal erro deles aqui foi uma arma que o inimigo adora usar, dúvida. Dúvida, e eu acho que tem uma lição também que você falou brevemente, que é o seguinte: nós devemos confiar no Deus do pregador, não no pregador, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem mania, às vezes, em endeusar pregador, né? Líder religioso. Sim. E Paulo teve esse problema, né? Uns são de... gente, eu falo pelo Senhor, se você de Apolo, Paulo, se é um de Apolo, outro de Paulo, não é o que eu quero. Então, acho que aqui é assim, Deus do pregador, não o pregador, né? E outra coisa é o seguinte, que ter experiência com Deus não necessariamente tem que ser uma experiência sensorial. Exatamente. É fé. Exatamente.
Exatamente. Quando diz lá em Hebreus que a fé é algo que a gente não vê, é aquilo que a gente espera, né, mas não alcançou ainda, nós temos que parar para pensar nisso, porque muitas pessoas acabam se baseando, como nós falamos, em coisas sensoriais. Se eu não sentir alguma coisa, ou então se eu não vir o fogo queimando na minha frente, ou se eu não vir o mar se abrir. Pirueta, falar a língua. Exatamente. Né? Se não fizer tudo isso, eu não vou crer. Mas é assim? Esse tipo de fé que Deus espera de nós? Não. Não. É aquela fé que vai além. É uma fé que vai além das circunstâncias. A fé provada é a fé que não precisa de evidência. Exatamente. Né? Exatamente. Bom, e aí eu queria focalizar agora, eu acho que seria interessante nós focalizarmos na sequência no nosso amigo Arão. Estava comentando aqui antes, né? Arão, irmão de Moisés, se os senhores lembrarem, você que está acompanhando os estudos nos capítulos anteriores, Deus, no Monte Sinai, colocou Arão como sumo sacerdote e a sua descendência como sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote principal, o primeiro, um sumo sacerdote como o primeiro sumo sacerdote da história de Israel, as vestiduras, as funções, e ele já estava ungido. E quando o povo fala assim, olha, Moisés está demorando, e ele fala assim, ele está demorando e não sabemos o que aconteceu, e eles precisavam queremos um Deus a quem nós possamos adorar. Primeiro erro de Arão não argumenta. Sim. Você reparou? O que ele fala? Não, tá bom, ok, maravilha, traz aí o brinco, colar, panela de ouro. Ele não argumenta, ele aceita o que lhe foi proposto, e o pior, né, Rosângela? Ele faz o quê? Ele faz a ferramenta, acho que os senhores sabem o que é uma fundição, né? Você tem que fazer um molde, encher o molde com aquele líquido fervente, que era o ouro derretido. Ele fez aquilo dali, a Bíblia fala, fez com a ferramenta dele, com a ferramenta dele, escolhido por Deus. Eu acho que nós podemos assim tirar de lição, Rosângela, um líder desse, né, um líder máximo da igreja, né? A responsabilidade de ser líder religioso. Com né? certeza. Nós temos que pensar em uma coisa. Todas as vezes que nós vemos ali Moisés sendo citado, quando ele foi chamado por Deus no Monte Sinai, ele disse que era pesado de boca, pesado de língua, que havia muito tempo que ele saía do Egito, 40 anos que ele não falava a língua, então ele não se sentia firme, né, fluente para poder falar com o povo. E aí Deus falou o quê? Arão vai ser o teu profeta. Então Arão era o porta-voz de Deus, né? Profeta, muitas pessoas até confundem isso, pensam somente no profeta como aquele que fala, prediz o futuro, etc. O profeta é o porta-voz de Deus. Então Deus fala e ele transmite aquilo que Deus falou. Ok. E foi exatamente essa a função de Arão em relação a Moisés. Então ele foi uma pessoa escolhida para uma função toda especial, né? Ser o porta-voz de Moisés. Como diríamos, top. Exatamente, né? Todas as vezes que nós vemos Moisés e Arão, nós já vimos, né, em lições passadas, vocês que estão acompanhando, Moisés e Arão, sempre os dois juntos ali, né, conduzindo o povo, dirigindo, nas pragas, por exemplo, né? Nós vimos isso de uma forma muito clara. A vara de Arão foi jogada, virou serpente, aquela coisa toda. Aí nós vemos um Arão covarde, um Arão inseguro, indeciso, covarde, inseguro, uma liderança fraca. Porque, como você disse bem, ele em nenhum momento argumentou com o povo. Mas escuta, Moisés está demorando um pouco, mas ele vai voltar. É ele que está dirigindo, é ele que está conduzindo. Está em contato com Deus direto, ele vai voltar. Não, nem argumentou. Então, assim, ele em nenhum momento argumentou, ele simplesmente se curvou à vontade do povo. Aí, nós podemos trazer uma lição para nós hoje. Muitas vezes a pressão do grupo e o receio pela nossa própria integridade muitas vezes nos faz tomar algumas atitudes que não são as mais adequadas, não é? No caso de Arão, a gente observa isso. O povo começou a pressionar e ele, infelizmente, fez o quê? Cedeu à pressão. Uma coisa que ele não deveria fazer como líder que era. Um verdadeiro líder não cede à pressão. Ele lidera. Ele comanda, ele dá as orientações, ele faz com que as coisas caminhem, né, para o melhor fim. Mas ele se deixou levar.
E nós temos que tomar um cuidado tremendo com isso, porque é algo... Você que é um líder no lar, um líder na igreja, um líder no trabalho, na família, olha as consequências de decisões erradas. Né? A responsabilidade que nós temos. E líderes religiosos também, né? Claro, com certeza. Então, mas vamos adiante. Então, nesse momento em que então é construído o bezerro de ouro, Arão ainda diz o seguinte, de que, olha, amanhã nós vamos adorar e fazer uma festa para o Senhor. Que é um bezerro de ouro. Quer dizer, nós vamos falar de Arão no final, né, que a gente combinou de falar, mas é impressionante, um sumo sacerdote com essa atitude errada. Sim. Então eles começam ali no dia seguinte a fazer a Bíblia fala a palavra farra, né? Tem uma farra ali uma orgia, na verdade, né? E daí Deus fala assim, para Moisés, olha, desce porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Sim. Aí Deus fala além, e tem mais, a minha ira se acendeu sobre eles, eu vou destruí-lo. Então Deus já queria destruir na hora. Moisés falou o seguinte, não sabia o que era, falou assim, senhor, faz o seguinte, deixa eu lá ver o que é. Já pensou, se o senhor vai lá e destrói, o que vão dizer? O senhor tirou do Egito para matá-los no deserto. É um Deus cruel, um Deus vingativo. Sim. E aí tem uma liçãozinha, né? Que Deus é um Deus de misericórdia e pondera, né? Ele ainda escuta, né? Ainda bem. Ainda escuta essa pobre criatura pecadora. Ainda para escutar. E escutou Moisés. Tá bom, Moisés, então vai lá. Vai lá. E aí Moisés, ele chega lá e ele fica enfurecido. Nossa. Como? Ele fica enfurecido. Ele olha aquilo ali, não acredita. Ele quebra as tábuas da lei. E daí, de novo, Arão, que eu acho que Arão é um dos focos aqui dessa lição, né? O que aprender ou não aprender com Arão, o que fazer ou não fazer, né? Arão, ele tem umas atitudes interessantes. Moisés, ele volta para Arão e pergunta, Arão, e aí? O que aconteceu? Aí Arão fala assim, o povo, a gente jogou aqui jogou o ouro no fogo e saiu o bezerro. Ok. Arão mentiu 2 vezes, né? Mentiu, ele pediu, ele teve a ideia, ele construiu e implementou. Sim, claro. Exatamente. Né? Esse é o primeiro humano. Então, que lições a gente pode tirar aqui disso daqui, né? Ou seja, é uma mentira atrás da outra, né? Sim. Que lições a gente pode tirar para nossa sempre nós temos uma que aplicação, lembrar, né? O pai da mentira é o inimigo, né? É o diabo. Então, se Arão se deixou levar a esse ponto, tendo tanto medo do que ele estava enfrentando, das pessoas, do que eles poderiam fazer, não, porque esse povo, ele chega a dizer isso, né? Esse povo é obstinado, esse povo é teimoso, não é? Mas, na verdade, como você colocou bem, foi ele que pediu, peguem o ouro que vocês têm, tragam para mim. A ideia e a execução dele. Sim, a ideia e a execução dele. E ele ainda dá essa desculpa absurda, né, para Moisés, dizer, não, nós pegamos o ouro, jogamos no fogo e saiu o bezerro. Então, quando nós vemos isso, tem uma questão aqui que eu acho que é fundamental. É a questão da idolatria. Aquele povo havia saído do Egito, mas o Egito não havia saído daquele povo, não é? Então, na primeira oportunidade em que Moisés se afastou, ficou distante dos olhos deles, o que aconteceu? Não, vamos fazer deuses porque foram esses deuses que nos tiraram do Egito. Como assim? Eles viram o poder de Deus, as pragas, o mar se abrir, o pão do céu, a água da rocha, muita coluna de fogo de noite, a coluna de nuvem de dia. Eles tinham, como nós falamos no início, muitas formas sensoriais de perceber a presença de Deus com eles. E aí o que acontece? Arão se deixa levar pela conversa desse povo. Então, como a gente falou antes, o líder, ele tem que, como diz a palavra, ele tem que liderar. É ele que tem que determinar os caminhos. Ele que tem que determinar o que deve ser feito ou não. E
aí nós vemos as consequências terríveis, né? Porque muitos foram destruídos por conta disso. Muitos se perderam, muitas vidas se perderam, e não era o plano de Deus. Claro, como o próprio Moisés, quando intercedeu por eles, disse: Senhor, o Senhor não pode destruir esse povo, porque vão dizer que o Senhor tirou do Egito para destruir no deserto. Não tem sentido. É isso. Então, quando isso acontece, vamos dizer assim, é uma consequência natural das escolhas do ser humano. E hoje nós estamos vendo isso também. Infelizmente, muitos de nós, aqueles que nos assistem, devem passar muitas vezes por isso e ver situações semelhantes. Pessoas que escolhem o seu próprio caminho, pessoas que escolhem virar as costas para Deus, e as consequências vêm. Elas são inevitáveis, não tem como fugir das consequências, não é? E foi o que aconteceu com esse povo, não é? E assim, é muito triste perceber que, de alguma maneira, o líder que foi deixado ali para isso, porque tem alguns versos atrás, eu não me lembro agora exatamente onde se encontra, se não me engano, acho que é o capítulo 24 ou 25 de Êxodo, que diz assim: quando Moisés subiu no monte e que entrou naquela nuvem, e ficou 6 dias, e no 7º dia Deus revelou a ele, antes disso ele falou assim: Arão e Hur, vocês vão ficar cuidando do povo, vocês não vão subir a montanha. Os anciãos, vocês não vão subir, mas eles dois vão ficar. O que vocês tiverem de dúvida, vocês perguntem para eles. Então, Arão era uma liderança. Como ele pôde se deixar levar? Às vezes nós ficamos, acusando, apontando o dedo para Arão, mas nós somos muito parecidos. Porque às vezes, dependendo do tipo de pressão ao qual nós somos submetidos, nós podemos ser levados na conversa também. Isso é muito sério. Não, é muito seríssimo. E aí vem, na sequência, como eu havia dito no início do nosso estudo, vem uma sequência de eventos em que são tipos de como Deus lida com o pecado e com o pecador. Então, o Espírito de Profecia nos diz que aqueles que não se arrependeram do seu pecado foram mortos à espada. Sim. O único tribo que não teve ninguém se curvando foi a tribo de Levi. Foi a tribo de Levi. O que concluímos que o nosso amigo Arão também não se curvou. Ele implementou, porque era da tribo de Levi, né? É verdade. Ele implementou, ele executou, isso. Mas ele não o adorou. Sim. Ele só fez a confusão. Mas ali foi... Deus deu chance para que Moisés, chance que eles estavam verdadeiramente arrependidos, é que eles não se arrependeram, de fato, foram mortos à espada. E daí tem um trecho em que Moisés, ele volta para o Monte Sinai, e ele tem um diálogo com Deus que é interessantíssimo, e tem muita teologia nisso, e é muito bonito, em que ele volta e ele quer ter certeza de que quem se arrependeu, o arrependimento do povo e a justiça que ele fez, ele julgou e executou. Ele fez um julgamento. Ele fez uma execução preventiva. Ele se antecipou, o que a gente chama de juízo antecipatório. Ele antecipou um juízo e executou o juízo. E ele sobe, então, no Monte Sinai. Ele tem um diálogo interessantíssimo com Deus, dizendo o seguinte: olha, Senhor, eu quero que o Senhor aceite o que foi feito. Sim. Ocorreu um arrependimento, ocorreu um juízo. Sim. Eu quero que o senhor aceite. E tem mais. Se o senhor não aceitar, pode riscar meu nome. Me risca o meu nome do livro da Bíblia. Ou seja, ele penhorou a própria salvação dele. Verdade. O que a gente pode tirar de aplicação disso? Moisés Cristo lindíssimo da Bíblia, né? É lindo demais, porque Moisés, ele acaba sendo aí um tipo de Cristo, não é? Isso. Ele intercedeu por aquele povo que não merecia. A despeito da sua própria vida, Cristo... Exatamente. Foi exatamente o que Jesus fez. Isso. Quando ele disse ali no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Sua vontade. Não é? Então, Moisés, ele antecipou essa postura de Cristo ali no Getsemane, porque ele deixou bem claro. Deus tinha falado para ele, olha, eu acho que eu vou acabar com esse povo todo e eu começo uma linhagem a partir de você. Ele fala: não, Senhor, não, perdoa esse povo,
Porque o Senhor tirou esse povo com mão forte do Egito. O Senhor cuidou dele. O Senhor tem sustentado até aqui. O Senhor diz que é o teu povo. Quantas vezes ele falou isso para Faraó? Deixa sair o meu povo. Porque você está escravizando o meu povo. O tempo inteiro Deus falou isso, meu povo. Então Moisés lembrou, eu acho lindo isso, quando Moisés diz assim, olha, as promessas que o Senhor fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, ele chama a memória de Deus. Olha que coisa, né? Que relacionamento Deus que ele tinha. E Deus escuta, né? Isso. Ele chama a memória, ele faz com que Deus se lembre, mas Deus não precisava disso, mas é como se ele estivesse ali falando, lembra-te daquilo que o Senhor falou para eles, não é? Como agora o Senhor pode simplesmente falar, não, vou destruir esse povo e começar tudo de novo. Então, olha, se o Senhor não tiver misericórdia deles, pode me riscar do livro. Que coisa! Que intercessão! Empenhou a própria vida dele em favor do povo. Salvação em favor Cristo empenhou sua própria vida. Sim, porque nós sabemos que Jesus, ao ele se oferecer ali como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele enfrentou um momento tão complicado, tão difícil ali da entrega da vida dele, realmente, como ser humano que ele era, mas Deus ao mesmo tempo, em que ele não tinha uma visão assim clara do pós-sepultura, vamos dizer, não é? Ele não sabia se o sacrifício dele poderia ser realmente aceito por Deus ou não. Por quê? Uma coisa que nós sempre devemos lembrar, eu gostaria que os amigos que nos assistem também se lembrassem disso. Não foram os cravos, não foi a coroa, não foi aquela espada atravessando Jesus no lado, não foram os cravos nos pés, foi o nosso pecado que matou Jesus. Se você parar para pensar em um minuto sequer, um minuto só, todos os pecados de todos os tempos, de todas as pessoas, de todos os níveis de pecados, todas as gradações de pecados, as piores coisas que você puder imaginar, tudo aquilo foi colocado sobre Jesus na cruz. Foi por isso que ele morreu em apenas 6 horas. Nós sempre devemos lembrar isso. Por isso ele tinha condições de interceder por nós. E por isso o sacrifício dele é completo, perfeito. Perfeito. E foi isso que Moisés fez. Foi exatamente isso que Moisés fez. É muito sério e muito lindo ao mesmo tempo. Muito lindo. Uhum. Eu queria agora, nesses minutos finais, eu acho que tem duas outras lições que esse episódio nos traz. O primeiro deles é falar de adoração e idolatria. Uhum. E por que Deus ele é tão rigoroso com adoração e idolatria? Eu estava perguntando essa semana. Deus não é egoísta? Deus não é caprichoso? Deus é ciumento? Por que Deus ele é tão rigoroso com a questão de adoração e idolatria? E por que é tão errado termos criaturas ou coisas como ídolos, né, Rosângela? Uhum, sim. Como é que nós podemos ver isso? Olha, essa pergunta, ela sempre me incomodou bastante também. Quando eu pensava assim, mas por que Deus diz, não terás outros deuses diante de mim? Não faça mais de escultura, não adore qualquer outra coisa a não ser a mim. A primeira impressão que nós temos quando analisamos uma colocação como essa é pensar, parece um egoísmo, parece um ciúme, parece alguma coisa assim, mas a gente sabe que Deus não é assim, que Ele é perfeito. Então, algum tempo atrás, eu li um livro muito interessante, chamado Simples Demais, da Casa Publicadora Brasileira, muito bom, do Dr. Timothy Jennings. Ele é um psiquiatra adventista, muito bom. E havia um capítulo ali que respondeu o meu questionamento. Porque ele diz assim, você já parou para pensar por que Deus pede que somente Ele seja adorado? Por que você não deve prestar adoração, não tem nenhum tipo de ídolo, de forma alguma, nada nesse mundo pode servir de ídolo para você? Aí ele dá a resposta ali naquele livro, achei muito interessante, ele diz assim, o único que, ao ser adorado, nos faz melhores do que nós somos, é Deus. É isso. Quanto mais você adora a Deus, o que acontece? Quando nós somos criados lá no início, no Gênesis, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando o pecado veio, o que ele fez? Ele corrompeu essa imagem. E nós estamos naquele processo de restaurar essa imagem, não é? Então essa restauração está sendo feita aos poucos, é o caminho da santificação, que é aquela vida inteira, não é? Então quando você adora a Deus, quando você
crê nele, num Deus criador, um Deus todo-poderoso, um Deus que é amor. Ele não tem amor, ele é amor, é a essência dele. Então o que acontece? Você vai sendo transformado à imagem desse Deus. Então aquela imagem perdida lá no começo, por conta do pecado, ela está sendo reconstruída em nós a cada dia. E Rosângela, eu posso acrescentar? Toda vez que nós temos como ídolos, modelos criados, por definição eles são falhos. Sempre. Então nunca vai ser bom. Nós temos que ter como modelo. Por que Deus fala assim, me adora? Por quê? Porque eu sou o modelo que não é falho. Claro. Deus, Ele é perfeito. Deus é o modelo que não tem falha. Sim. É o modelo perfeito. Sim. Então se eu tenho criatura, pessoas, ídolo nem se fala de barro e mármore, etc. Mas coisas, a carreira, o dinheiro, tudo é falho. Os esportes, os divertimentos, Tudo é falho. Tudo é falho. Sim. O teu chefe um dia vai chegar, você está fora. Sim. Né? O dinheiro um dia acaba. Um esporte, por exemplo, num dia ele é campeão, no outro dia ele já não é mais. Estoura o joelho e acabou. Exatamente. Então tudo é falho. Então nós temos que adorar a Deus e tê-lo como modelo, porque ele é o único perfeito. Isso. E quanto mais a gente o adora, mais a gente se torna semelhante a ele. E outra liçãozinha que eu queria deixar aqui no final, que eu acho que é uma reflexão importante também, que esse trecho, como nós falamos, é riquíssimo, é de que esse episódio do bezerro de ouro, ele é um mini grande conflito. Com certeza. No seguinte sentido, que houve um erro, Deus ouviu e ponderou, Deus aceitou o arrependimento, mas tudo tem um limite. Sim. Então, para você que está nos escutando, e você está em dúvida se você entrega seu coração a Jesus ou não, se você faz uma entrega, faça a sua entrega, porque ainda é tempo. Isso. Ainda é tempo. Jesus ainda não voltou, Jesus está voltando. Ainda é tempo de você se reconsagrar, de você se reconciliar, de você se arrepender, de você juntar os cacos e reconstruir sua vida. Porque existe um tempo para tudo. Acho que essa é uma mensagem que nós podemos tirar daqui. Com certeza, é verdade. Que Deus possa nos ajudar para que nós compreendamos isso. Assim como Ele fez para o povo de Israel, dando chances para eles, dando tantas oportunidades para que eles pudessem repensar suas vidas e tudo mais, nós também temos essa chance hoje, né? Ele está nos concedendo esse privilégio de olharmos para tudo que está acontecendo, de vermos o mundo se autodestruindo, a gente pode dizer assim, né? Isso. E ainda assim, Ele está dizendo, olha, venha para mim, volte para mim, né? Adore somente a mim, porque quanto mais você me adora, mais desenvolvido, uma melhor pessoa você vai ser, não é? Então é isso que a gente tem que buscar hoje, né? Mais do que qualquer outra coisa. Obrigado, Rosângela. Nosso tempo se esgotou. Eu quero agradecer a você que acompanhou esse estudo. Eu espero que isso tudo tenha feito uma diferença na sua vida. Se por alguma razão, eu vou repetir minha mensagem do início, você está passando por esse canal e se deparou com essa mensagem e ela lhe tocou, deixe seu contato no chat, nos comentários, que alguém vai procurar da nossa igreja e vai poder ajudá-lo no momento espiritual que você está passando, a aprender mais a Bíblia, receber o estudo dirigido, por assim por diante. Vamos então nos despedir com uma oração. Eu vou fazer aqui uma oração. Vamos despedir. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela riqueza da tua sabedoria, das tuas orientações através da tua palavra. Nosso coração se transborda de alegria, não temos nem palavras para expressar como é gostoso, como é rico, como é produtivo, como é engrandecedor estudar a tua palavra. Amém. Esteja com aqueles que ouviram esse estudo, estiveram nos acompanhando nesse estudo, que eu possa estar com eles e também esteja também com o restante dos estudos que serão feitos ao longo dessa temporada. Amém. É o que pedimos, não pelos nossos méritos, agradecemos também em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, nos vemos na próxima semana. Muito obrigado.